abrindo o placar para a seleção brasileira e o Dorival consegue um empate no seu segundo jogo no comando da seleção. Aí você que tá aí na hashtag ESPNFCBR, tá feliz ou tá chateado? Eu tô animada, eu vou confessar para vocês que é o seguinte, do jeito que foi o jogo hoje e o Dorival sem derrota nesses dois jogos, eu tô achando que a gente tem coisa boa para olhar nessa seleção, presidente. Tá tudo certo aí? Tá tudo certo, boa noite. Tô animada demais? Não precisa ao menos. Quase que... Não, mas enfim, boa noite para você, pro Pascoal, pro abençoadozinho, fã de esportes. Foi o empate até com o cara de vitória, porque 2 pênaltis que o Brasil vai reclamar mesmo, né? Vou dizer, tal, então... Foram 2, hein? No jogo de 3-3 foram 2, né? A gente vê esse negócio de pênalti, tem um juiz ruim em todo mundo, Mauro. E outra coisa, esse jogo não ter VAR, né? Eu acho que esse foi um golaço. Esse, sem dúvida, foi um golaço. O Beraldo e o Bruno ficaram a ver navios, como se dizia antigamente, um golaço. E esse foi um presente, né? Gol do Rodrigo, ó, presente que o goleiro deu. A gente está pensando aqui nos gols, né, do jogo. Mas assim, não, o Brasil jogou bem? Não. Primeiro tempo, muito ruim. Mais posse de bola da Espanha, mais ou menos esperado isso. Mas em número de finalizações, no primeiro tempo o Brasil, teve uma hora que estava 7-1 em finalizações, Brasil muito atrás, etc. E no segundo tempo, boas modificações do Dorival. Hoje o Paquetá, que foi muito bem contra a Inglaterra, não estava brilhante, a bola passa muito por ele, depende muito dele estar inspirado, né, para fazer alguns passes. Acho que mais uma vez o Vinícius Júnior, não sei se sentiu um pouco hoje, mais ainda do que sempre, esse peso, ele era o cara, era o capitão, o jogo era em função dele, essa história do racismo, então ele estava, não sei, se pressionado, porque o Rodrigo não estava. O Rodrigo jogou em casa, literalmente mesmo, muito à vontade e tal. Mas não foi um outro jogo bom do vídeo. De alguns, sabe? O meio-campo, o próprio Bruno, enfim, a gente vai falar aí do jogo. Não foi uma atuação brilhante, mas acho que sim, para o Dorival sair 2 jogos com uma vitória e 2, diga-se de passagem, 2 adversários e que o Brasil sempre quis jogar com esse nível de adversário antes de Copa do Mundo, de tudo. E quando o Dorival assume e fica sabendo que são esses jogos com essa grandeza toda, aí é uma fria, caiu no colo dele uma boa, uma fria, que isso, já vai estrear 2 jogos pesados. Então acho que para ele sai bem, tem observações a serem feitas. Às vezes quando ele muda o time melhora, aí você fica pensando, então por que não põe no outro jogo? Como foi o caso, né? Alguns entraram bem contra a Inglaterra, o Andrés deu passe, tá? Você fala, então vai começar com ele. Não, ele preferiu manter o mesmo time da estreia, mas evidentemente tem muito o que observar e agora é Copa América, Dani. A próxima já é a Vera, já é valendo. A gente vai destrinchar aqui todos esses assuntos, né? Tenho que falar do Vinícius Júnior depois de uma declaração, o Paquetá ali armando o Brasil. Mazinho, eu quero um balanço pra gente dar o destaque aqui de quanto é positivo não ter nenhuma derrota pro Dorival, desses pontos que ainda precisam ser olhados. E eu acho que tudo bem, né, Tetra? Porque a gente fala em olhar ponto no futebol o tempo todo, nada mais justo do que o Dorival poder olhar pontos com apenas 2 jogos. Boa noite, meu capitão, meu Tetra. Tudo bem, Dani? Boa noite. Bom estar com você novamente. Pascoal, presidente Mauro Naves, fã de esporte. Olha, o saldo muito positivo. Ô, Dani, eu vou ser sincero, como você sabe que eu sou, eu não estava confiante para esses 2 amistosos pelo que o Brasil vinha apresentando. E tantos desfalques que o Brasil teve da primeira convocação do Dorival, quantos jogadores uns que já não podiam ser convocados e outros que tiveram contusão logo depois que foram convocados. Jogadores importantes. Estou falando de Casimiro, de Marquinhos, ficando só por aí, além dos goleiros todos. Aí vem o Bento, né? Que a gente, como é que vai ser? O cara, né? Seleção, substituiu o Ederson, o Alisson. O cara, para mim, um dos melhores em campo hoje, ou se não o melhor do Brasil. Né? A gente pode enumerar vários jogadores, mas o Bento foi muito bem hoje. Estou dando um exemplo, então o saldo é positivo. Jogadores que foram convocados que me gerou alguma desconfiança e que corresponderam bem, corresponderam muito bem. O Andrés Pereira é um desses. Né? Eu realmente, quando teve a convocação, falar bem depois que o cara vai bem é uma coisa. Né? Eu estou falando que antes eu fiquei desconfiado. Então, assim,
dou a mão à palmatória e acho que foi muito bem, ele e outros, as chances, as oportunidades que tiveram, né? Sem contar no Iluminado. O Iluminado Endrick, que eu acho jovem, né? Há uma euforia muito grande com o Endrick, merecidamente, porque ele tem um potencial e um futuro brilhante. Mas eu gosto sempre de deixar os pés mais no chão. Mas o garoto é iluminado. Ele entra e faz gol, ele vai e se posiciona, ele chama o jogo com os companheiros. Parece que ele que é o mais experiente, ele que incendeia o jogo, ele que chama, que melhora o time, que motiva todo mundo, né, quando ele entra no jogo. Então, assim, me empolga em alguns momentos isso da seleção e o Dorival Júnior. Esse sim me empolga. Porque quando teve a dificuldade, um primeiro tempo ruim, bem ruim da seleção, ele muda o time no intervalo e o time melhora e fica melhor do que a Espanha e vai buscar o resultado que, no mínimo, o empate o Brasil merecia. No mínimo. A gente vai falar dos pênaltis aí pela frente, né? Vamos, o Gaciba vai estar aqui com a gente também. Eu sou emocionada, Pascoal, não tem jeito. Eu me emociono, eu quero ver o Brasil jogando bem, eu tô feliz pelo Dorival, eu tô feliz pelo Endrick, que eu queria ver jogando no Palmeiras, eu quero ver jogando na seleção, porque o moleque é diferente, apesar da pouca idade. Tô emocionada demais para dar boa noite pro Pascoal. Quero o destaque do Pascoal. Boa noite, Dani, depois dessas férias, boa noite, que você tá voltando. Aê, Mauro Nada, aê, Zé! Aqui não tem conversa fiada, não. Aqui é o seguinte, ó. Deixa eu logo falar um negocinho pra vocês. O Bento pegou tudo, pra mim foi o melhor em campo disparado. Bom, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, João Gomes jogou cansado o primeiro tempo. Danilo jogou cansado o primeiro tempo. Né? Jogou se você tá aí, onde você tá? Você tá em casa? Se o Rafinha passar na porta da sua casa, arruma alguma coisa pra ele fazer. Porque não jogou nada, ele não apareceu pra jogar. Rapaz. Avisa pro Rafinha que tinha jogo e ele não foi. Cadê? Vocês viram o Rafinha, não? Ele tava lá no cantinho direito, assim, mais pra linha de fundo. Avisa o Rafinha, por favor, que tinha jogo e ele não foi. E era jogo da seleção brasileira. Ele não apareceu pra jogar. Ele é muito bom jogador, mas pra seleção brasileira precisa mais. O muito bom jogador tem um monte deles, mas pra seleção brasileira precisa mais do que ser bom jogador. Né? O Paquetá faz um primeiro tempo horroroso. No segundo tempo, chamou a responsabilidade, arrumou o time, porque o André foi dividir a obrigação com ele, entendeu? Aí o André e tal, aí chegou no tempo, ele botou aquele terno, aquele gabardine, e aí pá, foi jogar. Aí é que é legal. Aí entrou o André. Sim. O André pilotou ali a cabeça de área. Aí como a gente tem agora uma fartura de volante. Volante, né? Antes, Douglas Luiz entrou no finzinho, que jogador. A pontos da gente se questionar sobre a transição da saída do Casimiro já mais rápido ou não. Eu estava lendo o Jornal da Espanha, tem jornais espanhóis que dizem o seguinte, por que não contratar João Gomes e Bruno Guimarães juntos? Imagina, já estão pensando em contratar os dois. Por que não? Mas eles jogam em gigantes do futebol da Inglaterra, é difícil tirar. Por que não? Porque o que eles jogaram hoje. Aí na frente da seleção do Brasil, aí eu vou fazer primeiro o seguinte, o Endrick. Eu falo para vocês que quando o Endrick chegar na Europa, ele vai ser muito melhor do que a gente imagina. Porque lá ele vai ter um pouco mais de espaço para jogar. E ninguém vai ficar toda hora dando bola. Você viu o Cucurella? Sabe o que o Cucurella fez? Ele deu um tostão na coxa do Endrick com 0 de jogo. Vocês viram isso? Ninguém viu. O Cucurella foi lá e deu um tostão na coxa dele. Ficou lá com a perna lá enroscada, com dor na perna. Ele sentiu entendeu? Foi pancada. Aí a primeira bola que ele saiu em cima do Cucurella, ele deu aqui logo uma nele, um de direto no queixo e saiu por baixo fazendo a falta. Porque o moleque não é bobo de bola. Sim. O moleque é do ramo. Ele é do ramo futebol. Assim, você joga, de que ramo que ele é? Do ramo futebol, ele sabe jogar. Essa é a atividade dele, jogador de futebol. E aí, Dorival Júnior, sabe o que foi o Dorival? Tava tão ruim com o Fernando Diniz, mas tão ruim com o Fernando Diniz, mas ruim, que o Dorival, sabe o que ele fez? Você vai jogar lateral direito, é lateral direito. Você vai jogar de central, é central. O volante é volante, 2 volantes, um aqui na frente. Cada um na sua. Isso faz um efeito espetacular. Porque o jogador na seleção brasileira não tem tempo de assimilar tudo aquilo que o Fernando Diniz é um bom treinador. Eu não estou criticando o Fernando, é um bom treinador, mas na seleção foi ruim. Foi ruim.
Por quê? Porque é muito movimento para os caras entenderem. O próprio Casemiro, o Mauro falou aqui, o Casemiro falou que tinha dificuldade de receber tanta bola, toda hora. Né? O André não. Aí o André, pô, a bola fica comigo, pá. É a diferença do áudio que vazou não, né? Que mostraram ele falando antes do outro jogo, né? Assim, tá com a bola... Criatividade, do meio pra frente, faz o que vocês sabem, perdeu, todo mundo se ajuda. Ó, o negócio é o seguinte, eu vou chegar no Dorival, o Dorival vai falar daqui a pouco ao vivo aqui, entrevista coletiva, eu vou chegar nesse menino, não é à toa não que ele tá ali com essa camisa da seleção brasileira, porque ele merece, ele tem personalidade, continuou no jogo no segundo tempo com dor na perna, mas eu quero começar por esse ponto que vocês destacaram aqui do meio campo, todos vocês trouxeram a questão do meio, que no primeiro tempo não aparece tão bem, no segundo tempo melhora e muito em função dos volantes. A gente cita o Casemiro, acho exímio jogador, extrema importância na seleção brasileira. Se for fazer uma transição, ele tem que estar ali para essa transiçãozinho. Vou tocar essa bola em você para ouvir aqui Mauro e Pascoal depois também, mas começando por esse ponto, porque os volantes dessa safra chamam a atenção. Então, assim, sem desmerecer o Casemiro, mas talvez seja a posição hoje que menos precisaria de um cara da antiga seleção e do que a gente já viu passar. É mais ou menos por aí? Eu não abriria a mão ainda do Casemiro, não. Não, tem que estar. Ele é um cara importante, a sua liderança, ainda a sua vitalidade. Um cara que tem peso dentro da seleção brasileira, respeitado mundialmente, líder, né, capitão. Eu acho que ele ainda é muito útil à seleção. Agora, abrir mão dessa safra nova, nem pensar. Alguém vai ficar de fora, não dá para convocar todos, né? Hoje, especificamente no primeiro tempo, até pelo modelo de jogo da Espanha, né? Marcação com linha bem alta, né? Dificultou a saída do Brasil e foi um primeiro tempo, que o passe não encaixou. Paquetá, Bruno Guimarães e o próprio João Gomes, eles não conectaram esse passe para encontrar os três homens de frente. Como o Pascoal falou, o Rafinha muito na ponta, né, sem muita movimentação. O Vinícius ainda tentou se movimentar um pouco, mas não foi o Vinícius que a gente está vendo no Real Madrid, né, nesses dois jogos não foi ainda. Ele é muito bom jogador, sempre aparece, sempre tem algum lance com ele, mas sabe que ele pode render muito mais. Não conectou, como foi contra a Inglaterra, o meio-campo com o trio ofensivo. Ficou um vazio ali, um espaço muito grande, e que a Espanha merecidamente fez um primeiro tempo muito melhor, né? Encaixou o seu jogo. Cara, os dois caras de lado, né? Esses meninos, Lamine, né? Lamine Yamal. Com o Williams lá pelo lado esquerdo, Lamine Yamal e o Williams pelo lado esquerdo, né? Dois jogadores, característica dos que o Brasil tem, mas eles funcionaram. E o Rodri é um absurdo que joga, né? Baita de um volante que se transforma no meia, que joga no Manchester City. Então, assim, encaixou melhor, o Brasil não conseguiu jogar. Aí entra o Dorival, entra o treinador, que ousa, que não tem essa do cara tá chegando na seleção ainda, ele tem peças, ele tá vendo que o jogo tá ruim para ele, não encaixou como foi contra a Inglaterra, ele muda. Traz o Paquetá um pouquinho para trás, aí o Paquetá vira o segundo homem de meio campo, né? Que é versátil, sabe fazer isso, e o Andrés um pouquinho mais à frente. Então, assim, aí entra o Endrick, iluminado, que está num momento especial, né? A bola procura ele. Para mim foi pênalti. De todos os pênaltis que aconteceram no jogo, o mais pênalti para mim foi o que não marcaram. A gente já vai chamar o Gaciba. Que foi no Fabrício Bruno. Para mim foi pênalti Fabrício Bruno. Ainda bem que não deu, que aí o moleque fez o gol. Foi gol na sequência, ainda bem. Eu já vou chamar o Gaciba, eu quero só ouvir vocês dois sobre essa questão. O caderninho tá on hoje, hein, Pascoal? Opa, mas isso está longe, desde as 4 da tarde que a gente se encontrou É que vocês levantaram essa bola do Casemiro e eu estava olhando aqui quem ficou fora agora desses amistosos, também por lesão, e que provavelmente estarão na Copa América. Ederson, Alisson, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Martinelli, talvez o Casemiro, o Neymar ainda não, né? Sim. Então, assim, tem muita gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, você puser o Neymar, 8 e tal. Então, mas se você pensar uma hora em você vai ter todos que dar uma esses peneirada. nomes,
E aí, assim, eu não sou a favor de não convocar o Casemiro, não é isso, Sim, tá? sim. Ele tem que estar nesse grupo. Mas eu digo do ponto de vista de elenco e grupo, o que faz menos falta em posição talvez seja o volante, né? O goleiro faz muita falta. Zagueiro, por mais que, é liberal de Fabrício Bruno cumpriram a falta o missão, goleiro? faz Hoje não. muita. Contra a Inglaterra, não. Não, o Ederson é melhor que todos Pascoal, eles. eu acho que o Ederson e o Alisson Sim, mas é que sobram demais. porque o Bento joga no Atlético Paranaense. Se ele jogasse no City, ele ia ser o goleiro e o Bento que joga no Atlético Paranaense. Pois é, e quem joga E aí no ele ia City? pegar pra caramba Quem e ia joga no ser City? o destaque. Por que o City comprou o outro brasileiro e não ele? Porque aquele é mais velho. Quando chegar na idade do 23, Boa. vai levar esse aí também. Não, tomara, não estou falando mal do Bento, não, mas acho que os outros ainda são melhores. E acho que desses 8 ou 10 que ficaram de fora e outras posições, aí você vai convocar só 23, não sei se Copa América vai ser 26, então você imagina, mas olha, agora tinha o Casemiro, eu trago de volta, mas então eu não vou. Ou o André, ou o João eu vou mandar embora, eu não vou levar, porque eu não vou levar os 3, ou não vou levar o Douglas Luiz. É pesado, não é Bruno fácil Guimarães, escolher. ninguém vai tirar da Mas o lista Bruno agora, vamos botar como um segundo volante. Pensando ali na volância. Mas o João também, né? O Então. João também é segundo. Mas tá ali, Jogou de todo primeiro, mundo dois joga de jogos. primeiro, né? Ali, né? Quem foi o primeiro? É ele. Então, assim, é difícil. Não sei até onde vai a vida do Casemiro, não. Essa moçada é boa. Eu acho assim, traz para uma Copa América, agora traz. Vamos ver como é que é, tal, titular, porque tem todo um passado ainda, é uma primeira competição oficial do técnico, etc. e tal. Mas a chance dele ir perdendo espaço é grande. Sim. E ele precisa jogar muito lá na Inglaterra para justificar que o tragam, porque realmente tem muito talento aí, sim. Você tem razão, é uma posição que o Brasil pode, agora, tem que ganhar experiência, todos eles. Mas estão todos muito bem cotados. Talvez na seleção, e aí não é um privilégio deles, não joguem ainda o que jogam nos clubes, a gente vive falando isso. E tivemos outro exemplo hoje, do Vinícius, o próprio Bruno, que tinha ido bem contra a Inglaterra, já não foi hoje. O Rafinha disse que vai parar com um caminhão de dinheiro, estão ouvindo falar, mas não foi bem. Acho até que ele é pouco acionado. Nesse jogo onde tem Rodrigo e Vinícius, o jogo fica muito pela esquerda. Sim. Porque o Rodrigo se junta ali e sai boa jogada. Né? E sai boas jogadas dos dois, aí eventualmente se vira uma bola pro Rafinha. Mas quando vira lá, ele tinha que resolver mais. Mas enfim, tem umas dores de cabeça para resolver até essa convocação do Dorival, por ter talentos para as mesmas posições. Eu acho que não imaginava que ele ia ficar com o Wendel nos 2 jogos na lateral esquerda, pensei que ele pudesse dar uma mexida ali, mas hoje ele precisou mexer muito no meio campo. E claro, colocar o Eder no ataque, de mexer, talvez, né, jogo, mas... E aí tirou o lateral direito, no caso tirou o Danilo, eu pensei que hoje permaneceria... Mas o Danilo já tinha falado do cansaço e tal, então eu já imaginava que essa direita fosse ser mexida também. E talvez por ela ter que ser mexida, o Endrick é uma entrada quase que, entre aspas, obrigatória, né? E o meio campo que não estava bom, ele mudou muitos... Aí talvez tenha ficado sem opção de mudar o lado esquerdo. Pascoalzinho, a gente já volta em todos esses assuntos. Eu quero te ouvir sobre o Casemiro, só pra gente chamar o Gaciba e entrar nas polêmicas. Foi tudo pênalti, Gaciba. Você vai chamar? Não, fala, Pascoal. Eu quero te ouvir sobre o Casemiro, aí na sequência a gente vai pro Gaciba. Eu acho que o Casemiro tem espaço na seleção. Casemiro, Marquinhos, esses jogadores não são jogadores que estejam no estágio de não jogarem mais pela seleção brasileira. No meu entendimento, esses caras ainda são utilíssimos para a seleção do Brasil. Fabrício Bruno foi bem, muito melhor do que eu imaginei. Muito bem, Fabrício Bruno. Muito legal, muito legal, muito legal. Jogou com personalidade, zagueiro rápido, não perde no mano a mano. Legal, Marquinhos vai voltar, sabe que tem um cara que pode jogar na dele sorrindo. Casemiro, sabe que tem três garotos que podem jogar na dele sorrindo. Mas o Casemiro ainda é titular da seleção brasileira. Porque você precisa ter uma espinha dorsal forte. Você precisa ter uma espinha dorsal que os adversários entendam que esses jogadores têm que ser respeitados. E eles são respeitados. E eu não abriria a mão. O Paquetá, para mim,
Posso passar para o Paquetá? Ó quem tá aí no seu ombro esquerdo. Já tá aí, Gaciba, a gente já fala desse meio campo mais lá pra frente, vamos falar do Paquetá. Tem um tal de Neymar, né, que tá fora da seleção e joga ali onde jogou o Paquetá. A gente já fala de tudo isso, Pascoalzinho, mas só pra gente não deixar o nobre Leonardo Gaciba esperando, porque eu quero saber o que ele achou da arbitragem do português Antônio Nobre Gaciba. Boa noite pra você, amigo, tudo bem? Boa noite, amiga. Tudo bem? Olá, meninos. Como estão? Prazer estar do ladozinho aqui, ó. Tô grandão. Do lado do Zinho do Tetra aqui, eu tô grande. Tinha um amigo meu, né, que falava mais ou menos assim: Antônio Nobre. Antônio Nobre. Jesus! Né, Pascoal? Olha, eu vou falar um negócio para vocês. Assim, eu acho que algumas coisas são importantes colocar. Em primeiro lugar, gente, nós estamos em 2024, são duas seleções campeãs mundiais se enfrentando, né, dentro do Santiago Bernabéu. Nós temos 5 estrelas no peito. O Brasil não pode, repito, o Brasil não pode aceitar jogar sem a presença do árbitro de vídeo. Claro. Por favor, gente. Não existe isso. Duas seleções nível A jogando sem a presença do árbitro de vídeo. E o que justifica não ter tido, Gaciba? Por que não teve? Não é dinheiro, não é dinheiro. Custa barato para as duas seleções ricas que são. Por que aceitou? Qual foi a imposição para não ter o VAR? Isso é uma decisão de quem tem o mando do jogo, que entra em contato e comum acordo entre as equipes. Ele simplesmente teve o aval das duas equipes para jogar sem o árbitro de vídeo. Lembra que, né, como a gente costuma dizer, né, o árbitro, tudo que envolve arbitragem só é lembrado na segunda-feira, né? Nesse caso não é na segunda, né? Mas é depois do jogo. Né? O pessoal só se preocupa com a arbitragem depois do jogo. Esse é que é o problema. E tem que se antever isso, gente. Não existe jogar Brasil e Espanha sem a presença do árbitro de vídeo. Nós vimos os amistosos aí que aconteceram pela Europa agora. O ESPN mostrou muitos jogos. Né? Seleções nível A, não existe isso. O pessoal tem que ter a presença do árbitro de vídeo. E eu acho que assim, a CBF não está se preparando para uma Copa América. A Copa América vai ter árbitro de vídeo. A Espanha não está se preparando para a Euro vai ter árbitro de vídeo. Então utiliza o árbitro de vídeo. Fazendo essa aspas, que eu acho que é muito importante, eu acho que hoje vocês realmente vão fazer valer a questão de falar do jogo, do que aconteceu no jogo, independente e fora do resultado. Eu acho que isso é muito importante hoje, porque a arbitragem foi decisiva e interferiu diretamente no resultado do jogo. Para mim, com 3 decisões equivocadas capitais. 3. Não consigo enxergar penalidade em nenhuma das jogadas que foram marcadas. Na primeira, o Lamine Yamal, com a perna direita, engata a perna no Beraldo. Beraldo, não dá essa passada para o lado. Está dando mole porque o cara vai fazer, vai cavar a penalidade dessa forma, né? E para mim essa passada lateral aí... O primeiro que você está falando era o João, né, Gaciba? Não vale a pena. O Beraldo foi o segundo pênalti. João, perdão, Beraldo foi o segundo. Isso. O João dá uma passada lateral, né, Dani? Que permite ao árbitro uma interpretação essa. Mas claramente, também lateralmente, o Lamine enrosca a perna na perna do João. Né? Não há penalidade. Não há penalidade. Depois, a segunda penalidade marcada é pior ainda, né? É pior ainda, porque o Beraldo chega na bola, crava, está com as duas pernas cravadas no chão, não faz nenhum movimento adicional, e o jogador da Espanha, né, dá a passada com a direita, vê que não alcança a bola e joga a perna esquerda para o lado e engata a perna. Quem chuta a perna do defensor brasileiro é o atacante. É o atacante, nada. E aí no final do jogo, para mim, uma compensação, né, no qual há uma disputa de bola, o jogador espanhol cai no chão e o atleta brasileiro acaba pulando por cima dele, né, e acaba se enredando, também provocando contato e caindo no chão, e a terceira penalidade equivocada é marcada. Mas não posso só discordar. Vai você. Ô, Gaciba, você sabe que eu sou um cara que gosta de discordar. Do Zinho eu discordo toda hora, mas eu queria discordar de você o seguinte: no pênalti do Galeno, o brasileiro... Bem-vindo ao clube, Gaciba. O Galeno foi puxado pelo Carvajal, que jogou a perna em cima do Beraldo, no pênalti que o árbitro deu a favor da Espanha, o segundo pênalti. E ele puxa com a mão
o pé do Galeno. Na minha visão do lance. O lance, quando mostra de frente, aí você vê o puxão. Ele puxa o pé do Galeno, que iria dominar a bola com a mão. E aí eu acho que caracterizou o pênalti, porque o árbitro estava bem na frente do lance, na minha visão. Só para tentar ilustrar. Teve também o lance do Fabrício Bruno, né? Que sai o lance do gol do Brasil. O gol do Brasil, né? Mas eu brinquei no nosso grupo, Gaciba, naquela hora, eu botei pra eles assim, eu falei, pô, isso aí, se fosse pra olhar, é mais pênalti do que o que foi marcado a favor da Espanha, né? Já que ele vai falar de vários, Gaciba, se tivesse o VAR, o Endrick seria expulso, né? Com aquele chute. Vamos olhar o outro lado. Não seria? Não era um chute. Porque ele leva a mão no rosto do jogador e depois ele bate com vontade de esquerda. Se o VAR para, e aí, como vocês gostam de dizer, e põe câmera lenta, que aí a coisa fica pior, talvez o Endrick ali também saísse do jogo, né? Ontem tivemos uma expulsão muito semelhante no jogo de Juventude Internacional, né? Isso. No qual o Nenê agarra, né, o jogador do Internacional fora da disputa da bola. E o Maurício fica indignado com esse agarrão que recebeu fora da disputa da bola e chuta, né, o adversário. O árbitro de vídeo chamou, que era o Daniel Nobre Bins, chama o Anderson Darão, que corretamente o Maurício... Como é que era o nome do árbitro? Bins. Daniel Anderson Daronco, o Fortão. Daniel Nobre Bins? O árbitro de vídeo... Daniel Nobre Bins. Esse foi o Nobre que trabalhou bem, viu, né? Então não é da mesma família não, que o de hoje. Não. Esse é gaúcho lá do lado do Rio Grande do Sul, não tem nada a ver com Portugal, não. A ação do Endrick, e eu acho que é legal assim ressaltar a questão o menino topa encrenca mesmo. Só que isso é uma coisa que ele vai ter que se acostumar. Ele vai ter que se acostumar com a questão das provocações, né? O Cucurella passou provocando ele o tempo inteiro, né? Tentando tirar ele do sério, e isso é um risco que aumenta muito na questão do árbitro de vídeo. Acho que pelo fato de ser feito fora da disputa da bola, né? Com o jogo já paralisado, né? Ele sim, Mauro, seria sujeito a uma revisão e consequente apresentação por cartão vermelho por conduta violenta. Vamos falar de um torneio curto, conduta violenta parte de 3 jogos, tá? Só para saber, acabou o torneio para ele, né? Então, essa é uma coisa que tem que se trabalhar dentro da cabeça do menino, que todos sabem, sem ninguém precisa dizer, que é um talento maravilhoso, mas ele vai ter que se acostumar com esse tipo de conduta, esse tipo de provocação, né? Porque os jogadores realmente fazem esse tipo de artimanha para os jogadores mais jovens, para ver se eles caem nessa arapuca, né? E, consequentemente, cometem falhas. Tá, então, nação, jogo polêmico aí da seleção brasileira. A seleção empatou em 3-3 com a Espanha. O técnico Dorival Júnior está estreando bem aí na seleção brasileira. Uma vitória em cima da Inglaterra. Um empate agora com a Espanha. Lembrando que o Brasil jogou sob pressão, jogando fora de casa. A primeira partida contra a Inglaterra. E agora contra a Espanha, jogando na Espanha, né? O Brasil conseguiu esse empate no finalzinho. Paquetá marcou. E aí vamos ver o que vai acontecer da seleção daqui para frente, né? Mas a expectativa é boa, é de que a seleção comece a melhorar nas mãos do técnico Dorival Júnior. Vamos ver o que vai acontecer. Nação, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e escreva nos comentários a sua análise, o que você achou desse empate da seleção brasileira. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.